Bom, começamos falando que Odete Roitman não morreu. Esse é o principal fato da novela, né? Nesse último capítulo, o principal fato que traz uma série de incoerências que quando a gente sabe voar, como diria a Glória Pérez, a gente acaba perdoando. Mas ainda assim, tem muita coisa mal explicada nesse final e que parece que foi jogada às pressas, de uma maneira completamente sem conexão entre uma coisa e outra. A obviedade de ser o Marco Aurélio que matou Odete Roitman é algo que já existiria na primeira versão lá de 88. A intenção é que o Marco Aurélio de Reginaldo Faria fosse o assassino de Odete Roitman. Como esse final vazou antecipadamente, eles fizeram essa alteração para a Leila de Cássia Kiss ser a assassina de Odete, teve todo um bolão e tudo mais. Agora, a movimentação que foi feita neste ano, nesse remake, que foi um risco desde o começo, né? A gente falava muito no início da novela que havia um risco muito grande de tornar a novela um pouco insossa por não tocar em questões sociais mais fortes, o que eu acho que nessa altura, nesse momento, talvez tenha sido uma escolha inteligente da Globo em si para vender melhor a novela e não sofrer rejeição, né? Acho que foi uma escolha, mas ao mesmo tempo eu me lembro que eu falava lá no Vanucci, aqui também, sobre a importância, a questão, né, de ser uma novela extremamente política e a gente tirar toda essa parte de dentro para fazer uma novela. Ainda assim, eu falei isso várias vezes também, né? Que pra mim, vale tudo é que nem pizza. Não tem pizza ruim. Tem pizza melhor, pizza pior, mas não tem pizza ruim, entendeu? A de 88 era uma pizza caprichada, de uma das melhores pizzarias do mundo, né? Cheia de tudo que qualquer pessoa gostaria. Qualquer pessoa ia gostar daquela pizza. A pizza de agora era uma pizza com uma massa de tomate em cima. Mas o último capítulo foi a borda da pizza que poucas pessoas conseguem engolir. Eu, particularmente, como a borda da pizza. Então, deu, tá tudo certo. Só que o volume de incoerências, o volume de situações ali meio bizarras, ele trouxe, sem sombra de dúvida, com razão, uma revolta do público, principalmente pelo fato não de Odete estar viva, mas da falta de explicações, do simplesmente é isso e aceitem. Eu acho que nesse ponto a Manuela Dias errou muito porque ficou devendo pro público desdobramentos mais fortes de como a Heleninha passou depois desse momento em que ela continua acreditando que é a assassina da mãe, Marco Aurélio, que não foi nem a julgamento, não teve nenhuma descoberta, o delegado ele deu show de incompetência até o final, porque nem apareceu no último capítulo o delegado, né? Não resolveram o crime, não resolveram. Então, eu falei num vídeo hoje, inclusive no Instagram e também aqui no Shorts da Rede Gesla, que Vale Tudo 2 vem aí. Porque deixou tanta coisa em aberto que agora é o Odete Roitman voltar feito o exterminador do futuro e se vingar de toda a família e todos os algozes da TCA. Né? Só se juntar com a Consuelo, que foi a única que se manteve fiel durante todo esse tempo. Então, a maneira com que as coisas foram conduzidas fizeram com que a gente tivesse um monte de merchan no começo da novela, pra no final, em um bloco, entregar todos os conteúdos, todos os segredos. E de novo, novela é soap opera, tá tudo certo. É novela pra vender, é história pra vender sabão. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Agora, quando a gente pensa na maneira com que se construiu esse roteiro, principalmente do Marco Aurélio matando a Odete, isso era algo que eu imaginava que seria assim, mas não imaginava que essa cena seria entregue de uma maneira tão fútil, entendeu? Marco Aurélio lá de tornozeleira eletrônica, lembra da cena, e é isso. E assim se entrega quem tentou pelo menos matar a Odete Roitman. Se tivesse ficado só por isso, aí minha reclamação seria ainda maior. Mas nesse caso, em que a gente tem ali, pelo menos depois a Odete viva, eu acho legal a Odete viva. Eu acho que a Odete não morreu, como Elvis não morreu. É uma linha interessante que a Manuela Dias trouxe. Só que um episódio de quase 1h30, quase 1h45, ter tão pouco tempo dedicado a essa trama que é a mais importante, e ter um monte de cena frívola em outras coisas ali, um monte de cena poliana com Marieta naquele momento ali, isso era uma história pra ter sido encerrada no começo da semana já, não no último capítulo, né? Falta de destaque também pra Raquel de Thaís Araújo, isso evidente, isso muito evidente, né? Nas últimas 4 semanas pelo menos, e principalmente é uma escolha narrativa, é uma escolha de texto,
Porque em 88, na versão original, a Raquel tem um papel fundamental em desmascarar o Odete Roitman no que tanja a trama do Leonardo. No último capítulo também, ela, pra soltar a Maria de Fátima, se não me engano é algo assim, pra soltar a Maria de Fátima da cadeia, ela tem que entregar o Ivan, que acaba sendo preso por conta das coisas que fez na TCA ainda. Então se colocou um casal que tinha uma série de polêmicas, uma série de questões éticas pra lidar, como um casal de comercial de margarina no último mês, né? Então foi uma escolha narrativa. Há uma escolha narrativa para privilegiar, de certa forma, a Odete Roitman, que, de novo, mérito de Débora Bloch, conseguiu conquistar a todos em todo o Brasil. Conseguiu criar, né, uma força muito grande a respeito de narrativa, de estrutura de uma forma geral. Então eu acho que, de fato, Débora Bloch é o grande nome dessa novela, porque mesmo no final mais bizarro, ela conseguiu entregar uma atuação forte. Ela conseguiu entregar uma atuação que era necessária ali pra cumprir. É tipo todos os atores que passaram por Os Mutantes tiveram que entregar mais do que tinham de material. Então, este é um ponto importante que a gente precisa olhar. Quando a gente vai para outros elementos aqui também, importantes, tivemos o final de Maria de Fátima. Aí eu acho que foi um pouco mais condizente com a atualidade, de certa forma. Na versão de 88 ela se casava com um príncipe italiano e tudo mais, fugia do Brasil e esse tipo de configuração. Aqui a gente vê que ela vai dar outro golpe, segue dando golpes, e nesse caso reencontra o César, que passará a ser, claro, o seu amante mais uma vez. Ela consegue fisgar o agro é pop, como diz a própria Bela Campos, escreveu sobre esse final de Maria de Fátima. E de novo, traz a frivolidade, traz a futilidade da Maria de Fátima de 2025, que de fato eu acho que do início pro fim da novela cresceu muito. A Bela Campos, da metade pro fim principalmente, conseguiu se apropriar um pouco melhor da personagem e levou com dignidade a Maria de Fátima a esse final, que acho que era mais ou menos o que se esperava de Maria de Fátima. César também ali, Olavinho virou o xodó brasileiro também. Então esse também é outro ponto importante da gente trazer. Apesar de todas as críticas desse último capítulo e muitas outras que houveram durante a novela, eu acho que pelo menos a Manuela Dias acertou em fazer uma novela popular, em não abraçar uma demagogia de muitas coisas, embora tenha feito em vários momentos demagogias. A cena ontem do Bartolomeu com o Ivan foi de um didatismo, gastaram, sei lá, 5 minutos naquilo ali que podiam ter utilizado pra trama da Odete, pra colocar aquilo ali pra frente. Não fez sentido nenhum aquilo ali nessa altura da novela, na abordagem que a novela teve de agora. Então, são questões que de fato irritaram muito o público, e eu entendo grandemente por que irritaram, porque realmente faltou muita coisa ali, faltou muita coerência, faltou explicações. A cena da Maria de Fátima entrando no quarto da Odete no dia da morte dela sequer foi exibida. Então a gente tem basicamente a solução do quem matou Odete Roitman na cabeça de todos os personagens foi a Heleninha, que tava bêbada e não lembra. A tia Celina tentou salvá-la se entregando no lugar. Heleninha foi pra cadeia, pagou bons advogados e saiu. Marco Aurélio e Leila, isso eu achei interessante também, dar a banana pro Brasil e imediatamente depois ser preso. Pelo menos teve uma pequena compensação quando a gente pensa no folhetim clássico, né? E aí depois, a cena dele lembrando que ele matou Odete Roitman, parece que ele tá tendo um flashback de que ele foi no supermercado. Foi dado tão pouca importância, e aí não é só Manuela Dias, aí é Paulo Silvestrini também, que no caso, como disse o Du Seco, que fez uma crítica incrível sobre a novela, foi muito pouco inspirada a direção do Paulo Silvestrini. De fato, foi complicado. Bom, com relação à audiência, então, deste último capítulo de Vale Tudo, se despediu como o segundo produto televisivo mais visto do ano na Grande São Paulo, diz aqui o TV Pop, considerando os dados prévios da aferição minuto a minuto. Vale Tudo pode ter tido um último capítulo abaixo das expectativas, mas ao menos não decepcionou no quesito audiência. Diferentemente de Odete Roitman, que acabou viva, a trama assinada por Manuela Dias assassinou a audiência das concorrentes. Mais de 5.947.000 telespectadores assistiram em média ao desfecho do Folhetim das 9, garantindo quase 50% do share. Então, de fato, no quesito audiência, também não dá para reclamar, porque a Manuela Dias entregou picos de 30 pontos ontem.
dentro do que a novela buscou lá em 21 e levou para um final com 29,87 de média, é um grande número, né? Foi o suficiente para que a novela se despedisse com o segundo melhor desempenho de um programa neste ano na principal metrópole do país, considerando a aferição minuto a minuto. Os dados prévios de audiência obtidos pela reportagem do TV Pop dão a conta, né, de que seriam 29,84 pontos na sua faixa completa entre 21h31 e 22h51. Foi o segundo melhor desempenho da trama, quando avaliada a coleta de Ibope em real time, apenas atrás dos 29,97 obtidos em 6 de outubro, na noite em que Odete Roitman morreu. No consolidado, que acontece apenas no dia útil seguinte, a trama saltou para 30,9 pontos de média. Então ainda nós podemos, no fechamento, né, chegar a mais de 30 de média. A maior audiência da trama de Stand-Up TV Pop foi obtida às 22h01. A revelação de quem não matou Odete Roitman teve a preferência de 48,65% do share, né? Ou seja, de cada 100 televisores ligados, no horário de exibição, 48 estavam assistindo o folhetim da Globo. Excelente para os padrões atuais. A vice-liderança da faixa ficou como habitual para os serviços de streaming, que tiveram juntos 14,47. Entre as emissoras abertas, a Record vem na sequência com 3,71. Muito pouco, né? Então uma distância considerável. Uma distância muito considerável. Agora, outras matérias aqui do Notícias da TV também trazem informações importantes e interessantes que fazem a gente pensar muito, né? Pensar muito sobre a maneira com que as coisas aconteceram. Nem a medicina explica o milagre que ressuscitou Odete Roitman em Vale Tudo, diz aqui a Juliana Munerato. Nem os roteiristas mais criativos poderiam imaginar que 37 anos depois da versão original de Vale Tudo, o retorno de Odete Roitman renderia um debate científico. Afinal, no remake, o público ficou em choque ao ver que a vilã, na verdade, sobreviveu ao tiro de Marco Aurélio e ficou bem rapidamente, mesmo depois de colocada dentro de um saco preto. Uma ousadia que nem a invenção de um multiverso da novela explicaria. Odete levou o disparo na região do abdômen, sangrou abundantemente e foi dada como morta por um legista, já que saiu do Copacabana Palace como um corpo morto. Pouco depois, já dentro da ambulância, a empresária simplesmente deu um suspiro de ressurreição e se levantou, sozinha, sem desfibrilador, sem paramédico, sem ajuda divina visível. Foi levada para uma clínica clandestina, operada às pressas sem mesmo a necessidade de intubação e saiu plena para viver sua vida em outro país. O público, claro, reagiu com uma mistura de incredulidade e memes. O milagre virou assunto nacional e motivo de risadas, né, nas redes sociais. A médica anestesiologista Raíssa Porto classificou as cenas como total descomprometimento da tecnologia, da teledramaturgia com a realidade. Mas daí tudo bem. Aí eu não posso dizer que, né? A novela a gente tem que saber voar. Mas ainda assim, de fato, foi um milagre. Né? Foi um milagre. Então nós temos aqui também, o último capítulo deixa 3 perguntas simples, sem respostas, da redação do Notícias da TV. Temos aqui a seguinte, então, questão, não é? Se um dos objetivos de Vale Tudo era levantar novamente a questão de se ainda vale a pena ser honesto no Brasil, Renato deu uma resposta exata. Não sofreu qualquer represália, mesmo entrando num esquema com Marco Aurélio para desviar recursos da TCA, por exemplo. O atentado sofrido por Cecília também só serviu para que ela entrasse e acordasse em tempo recorde de um coma. Ninguém foi atrás dos criminosos que não voltaram a atrapalhar também a vida dela, né? E enfim, aí Heleninha foi provavelmente a primeira bilionária a ficar presa por meses no Brasil depois de ter confessado que matou a própria mãe. O delegado Mauro se deu por satisfeito com o depoimento e pronto, já que Marco Aurélio não precisou pagar mais por esse crime. É uma série de furos ali que, de novo, tem que tentar voar. Agora, realmente, assim, chegou num ponto que vale tudo. E eu acho que valeu, porque encheu os cofres da Globo. A audiência ficou boa e eu sempre digo isso. Eu não posso ser hipócrita aqui de dizer que o público não acompanhou. O público acompanhou. Levantou de 21 para quase 30 pontos no final aqui da novela. Então, esse é um ponto, um golaço da Manuela Dias também e da Globo. Mas, principalmente, Vale Tudo fez o sucesso que fez por conta da essência da história original. Mesmo com todas as mutilações que tiveram na novela ali, mesmo com todos os
núcleos sem sentido, as histórias sem sentido, ainda assim, a força da trama de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basseres conseguiu fazer com que a Globo recuperasse esse horário das 9. E aí, pelo menos a gente tem uma missão menos ingrata para 3 graças que vem aí. Segue o legalzinho na programação da Rede Guesa.